Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Ai, meus hormônios! Meu nome é Letícia Maria Margalo, eu sou médica endocrinologista e apaixonada por esse mundo da endocrinologia. E eu resolvi trazer para cá um pouquinho de conhecimento de uma forma mais simples para a gente poder entender e procurar atendimento de forma qualificada, tá bom? Hoje eu começo uma série sobre obesidade, onde eu vou trazer várias informações em vídeos curtinhos semanais sobre vários pontos que são dúvidas comuns que aparecem aqui no consultório. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a culpa é dos hormônios? Será que a gente ganha peso por causa dos hormônios? O que vocês acham? Comenta aqui nos comentários para mim, que eu vou ler todos e responder, tá? E a resposta é não. Na imensa maioria das vezes, os hormônios não têm nada a ver com o ganho de peso. Peraí, Letícia, explica isso melhor. Como assim? Não tem nada a ver com o ganho de peso? Então, a gente até tem vários hormônios envolvidos nesse balanço energético que faz a gente comer ou a gente está sentindo saciedade. Só que esses são hormônios liberados pelo nosso trato gastrointestinal que não são dosáveis. Então eu não consigo medir, eu não consigo avaliá-los para definir se eles estão aumentados ou diminuídos, exceto em ambiente de pesquisa, tá? Então essa informação ela é útil para desenvolvimento de remédios. E aí a gente tem várias medicações que levaram essas alterações em consideração para serem desenvolvidos. E na nossa vida comum, né? Os hormônios que a gente mede, eles têm que ser medidos. Existem causas endócrinas de obesidade, no sentido de obesidade secundária. O que é isso? Quando eu tenho uma alteração que causa diretamente a obesidade e que, quando revertida, tende a resolver a obesidade, tá? Mas esses casos são casos pouco comuns, que em geral a gente médico que trabalha com obesidade consegue identificar quando o paciente entra na porta, tá? Então a gente tem sim que pensar em algumas situações, mas se não são os hormônios, quem é o culpado, Letícia? Me conta. A genética. Essa é uma má notícia, mas que não é culpa minha, tá? 70% do que faz, né, do que determina o peso corporal de uma pessoa tá definido no código genético dela. Então, eu não consigo mudar. Então, quer dizer que se eu tô gordo, não tem jeito, eu vou ser gordo porque meu código genético mandou, ponto final? Não, não quero dizer isso. Mas quer dizer que não adianta comparar o que uma pessoa naturalmente magra faz para ser magra com o que você, que tem uma tendência à obesidade, vai precisar fazer para perder peso, tá? Então, essa comparação não faz sentido. E os outros 30%, Letícia? 70% é genética, tudo bem. E os outros 30%? Esses 30% se dividem entre 20% é relacionado aos nossos hábitos. Então, o que a gente tem de hábito de fazer dia a dia, quanto de atividade de vida diária a gente faz, o quanto a gente anda, o quanto a gente fica sentado, o quanto a gente sobe escada, o quanto a gente pega peso no nosso dia a dia, o quanto que a gente come e quanto a gente come normalmente no nosso dia a dia, no final de semana, nos eventos, né? Quão ativo a gente é de forma programada, ou seja, se eu faço atividade física, se eu tenho uma rotina de exercícios ou não, isso tudo vai influenciar com 20% mais ou menos da definição do nosso peso. E os últimos 10% dependem do ambiente em que você vive. Então é diferente a evolução de peso de alguém que vive numa sociedade ocidental da que vive na sociedade oriental, por exemplo. Mesmo que eu pegue gêmeos e coloque um em cada rotina, eles podem ter evoluções diferentes. Se eu vivo numa casa onde todo mundo tem hábitos alimentares ruins e tem obesidade, a chance do indivíduo ter obesidade é maior do que se ele vive numa casa onde os hábitos gerais são bons e poucas pessoas têm excesso de peso. Então, isso tudo vai influenciar no como que o nosso peso vai se comportar ao longo da vida. E, Letícia, você falou aí de que algumas doenças endócrinas podem causar obesidade.
Só de curiosidade, quais são elas? Então, só de curiosidade, a gente tem duas doenças que são bem raras, bem incomuns, mas que para o endocrinologista a gente está sempre com elas na cabeça, que é a síndrome de Cushing e a acromegalia. Essas são duas doenças causadas, né, por um excesso de um hormônio. No Cushing, a gente tem o excesso do cortisol e na acromegalia a gente tem o excesso do GH, que são hormônios que aumentam ganho de peso, que favorecem depósito de gordura subcutânea e visceral, aumentam o risco cardiovascular e que precisam ser identificados, tá? Mas que normalmente traz alterações evidentes no exame físico. Então, o paciente com síndrome de Cushing tem um aspecto muito clássico da face em lua cheia, uma obesidade central importante, estrias largas e arroxeadas, vai ter outras alterações em conjunto, como pressão de difícil controle, risco de diabetes, fraqueza muscular. Então, tem outras alterações que indicam esse risco maior para a gente. E a acromegalia tem um crescimento das extremidades, tamanho de calçado está mudando, perde anel por aumento do tamanho da mão, aumenta o engrossamento das feições faciais, então nasal, queixo, fronte. Então a gente olha e costuma ter um aspecto que é fácil, entre aspas, de a gente reconhecer ou pelo menos suspeitar, certo? Existem outras duas doenças que são menos incomuns, que são mais comuns. E aí no topo da lista que todo mundo acha que é o culpado, doença da tireoide, né? Quem nunca foi no médico para ver se a tireoide estava bem ou se era culpada pelo ganho de peso? Se acusa aí se você já foi no médico querendo saber sobre a sua tireoide para achar um culpado do ganho de peso. A tireoide, de fato, produz um hormônio que interfere com todo o nosso metabolismo, que é o hormônio tireoidiano. Esse hormônio, quando está em excesso, ele gera um emagrecimento significativo. Mas, quando ele está em falta, ele pode gerar um ganho de peso, pode gerar uma dificuldade de perda de peso, mas, em geral, em situações de falta significativa. Ou seja, um hipotiroidismozinho, que é o hipotiroidismo subclínico, ou com uma deficiência pequena de hormônio, raramente vai ser a causa da perda do ganho de peso do paciente, tá? Então, ele precisa ser avaliado, a gente sempre dosa na avaliação do paciente com obesidade, mas a chance da culpa ser de fato dela é menor. E outra questão é o hipogonadismo. O que é isso? Hipogonadismo é a deficiência de hormônio sexual, tá? Então, a redução do hormônio sexual, seja masculino ou feminino, muda sim a nossa composição corporal e pode favorecer o excesso de peso e o depósito de gordura visceral, principalmente, que é a gordura do mal, a gordura que aumenta o risco cardiovascular. Além das doenças, a gente tem fases da vida onde isso acontece, onde a gente tem um perfil hormonal que facilita o ganho de peso. Você arrisca dizer qual fase da vida é essa? Você tem alguma em mente? A gente tem, de cara, 3 fases, tá? Então, o período de puberdade é um período onde o pico dos hormônios sexuais, o hormônio GH, o próprio cortisol, insulina, todos esses hormônios facilitam o ganho de peso. Então, eu ganho massa magra, mas também ganho massa gorda. Então, a puberdade é um período onde essa base genética vai ter grande chance de se expressar. Por quê? Porque eu tenho ali a evidência se vai prevalecer um ganho de estatura e vai ter aquele estirão grande, ou se vai prevalecer um aumento de peso, e aí a gente acaba encaminhando para o nosso perfil, para o nosso biotipo, que vai ser o biotipo da fase adulta. E é uma fase importante para a gente tentar ajustar a composição corporal. A gestação, que é uma fase que favorece o ganho de peso, gestação e puerpério, e a gente precisa ter atenção especial para isso, mas isso é tema para outro vídeo. E a menopausa e a andropausa para os homens, ou seja, a fase de decaimento fisiológico dos hormônios sexuais. Por conta dessa redução, a gente tende a ter uma alteração do balanço hormonal e do balanço de energia do nosso corpo, com uma tendência ao ganho de peso
independente do que a gente faça. Mesmo que a gente faça tudo certo, a tendência é um aumento de peso a cada ano que passa na menopausa. Além disso, alguns marcos no estilo de vida e na mudança do estilo de vida podem ter sido determinantes nesse excesso de peso. E identificá-los é muito importante para a gente começar o processo de mudança. Então, por exemplo, o início da vida produtiva. Você começou a trabalhar e aí você tem menos tempo de fazer a atividade física, por exemplo. Saída de uma atividade física de alta intensidade. Então, aquela pessoa que era um adolescente, atleta, que fazia várias atividades físicas e aí começa a entrar na faculdade, por exemplo, ou começa a trabalhar e reduz muito essa carga de atividade, ela tem grande chance de ganhar peso de forma significativa. Casar engorda, gente. Por quê? Porque os hábitos mudam. Você começa a ter uma escolha, uma gerência sobre a alimentação maior e uma praticidade que às vezes acaba nos induzindo a comer pior. Morar sozinho é outro fator de risco para ganhar peso, pelo mesmo motivo do casamento, né? Motivos semelhantes. Então, a gente tem uma miríade de coisas que podem influenciar no ganho de peso. E, de acordo com o que prevalece em cada paciente, a abordagem para que a gente consiga ajudar nessa perda de peso vai ser diferente, tá? Então, eu quero te convidar para estar aqui na semana que vem, que o próximo vídeo é sobre o que o endócrino tem a ver com isso. Se não tem a ver com hormônio na maioria das vezes, por que o endócrino pode te ajudar? Você sabe essa resposta? Se não sabe, vem descobrir semana que vem comigo. Se já sabe, fica por aqui que vai ter muita coisa legal para você, uma vez por todas, entender sobre os porquês do ganho de peso e da dificuldade de perder. Um beijo, gente! Boa semana!